te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Meu Deus! Quem tá cheio de Deus aí? Eu quero, antes de entrar na palavra, fazer alguns acordos com vocês. Primeiro acordo: você tem que ser a pessoa que vai sair daqui mais cheio de Deus, sim ou sim? Você vai ser a pessoa que mais vai estar atenta na palavra, sim ou sim? Você vai ser aquela pessoa que vai ficar andando para lá e para cá, não vai lá embaixo, porque são 40 minutos de ministração, sim ou sim? Você vai sair daqui impactando vidas, porque Deus te chamou e Ele não te negocia, e o negócio de Deus é com você, sim ou sim? E agora eu quero chamar o meu irmão, meu amigo, aquele que... Como vocês sabem? Quero chamar Pastor Michel! Aleluia! Deus é bom! Se você crê que Ele é bom, dê um grito de júbilo! Aplauda o nome dEle, porque Ele é santo! Aplauda Jesus bem forte, meu irmão! Aleluia! Aleluias, aleluias. Irmãos, eu vou te falar. Eu acho que esse povo, ele tá assim porque é o seguinte. O pastor Wagninho tava vindo pra cá. Na metade do caminho, o que me acontece? O pneu do meu carro fura. Eu falei, misericórdia. Já era 10 para as 4, eu falei pra pastora Evelyn, pastora, meu Deus, parei o carro rapidinho, falei, não posso sujar minha roupa, tirei o tênis, tirei o blazer, estiquei assim a perna, eu falei, vamos trocar. Eu trocava assim, quem via de longe pensava outra coisa, porque eu tava pegando assim, ó, só para não sujar a roupa. Eu falei, meu Deus, eu vou ministrar. E aí eu mandei, eu acho que a pastora Evelyn mandou uma foto pro grupo, eles viram, né? Eu acho que é por isso que é esse Michel Guerreiro aí, amém? Glória a Deus. É bênção. Meu irmão, pode tomar o seu assento, fica à vontade. Eu vou tirar meu blazer aqui, que eu tô com muito calor. Eu falei, não, eu vou todo elegante, é uma responsabilidade, uma conferência, mas não vai ter jeito. Olha, tá grudando. Puxa aí, tá grudando. Aleluia, glória a Deus. Assim ficou melhor, ficou mais fácil. Amém, meus irmãos. Como é maravilhoso estar aqui essa tarde, fazendo parte desse mover tão maravilhoso. Eu acredito que Deus, Ele confirma aquilo que Ele tem nas nossas vidas. E isso é uma confirmação de tudo aquilo que o Senhor Ele tem ministrado e falado ao meu coração. E eu tenho certeza que essa tarde todinha vai ser bênção. Ontem o pastor Silvio, ele trouxe uma ministração poderosíssima. E eu acredito, meu irmão, e eu tenho essa convicção no meu coração, que da mesma forma que ontem nós ouvimos muito a voz de Deus, todo homem que subir neste altar esta tarde vai ser boca de Deus para a sua vida, para que você venha entender aquilo que realmente o Senhor tem para você. Você crê assim? Diga amém. Amém, glória a Deus, meu irmão. Eu não quero tomar muito tempo, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Samuel, no capítulo 3, no versículo 1 ao 10. Se puder, se tiver algum irmão e puder ficar aqui comigo no tecladinho, eu me sinto mais abraçado. Quando eu estou só com a minha voz, eu me sinto meio sozinho. Se tiver alguém aí que possa me ajudar num fundinho, eu vou ficar muito feliz, amém? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, meu irmão,
porque eu tenho medo de ler aqui, esse telão é muito grande, eu me perder. Eu já uso óculos. Se eu olhar muito de perto, é capaz de eu me perder. Mas está escrito assim, livro de 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao 10, acompanhem comigo. E diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. Guarda isso no seu coração. As visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos seus olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia apagado. E Samuel deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Versículo 4. Então o Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu: estou aqui. E correu até o quarto de Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? E Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e deitou-se. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Versículo 8: o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli, disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vai e deite-se. Se o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi, deitou-se. O Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes, dizendo: Samuel, Samuel. Então Samuel, agora, sabendo disso, ele diz: fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém? Isso é poderoso, meu irmão. E existe um contexto muito rico dentro dessa passagem, que eu quero construir, na realidade, um caminho com você essa tarde, pois esse texto ele tem muito a nos ensinar, porque antes do sim, antes de eu dar o meu sim, eu preciso ouvir a voz de Deus. E o sim é a resposta a um chamado. O sim é a aceitação àquilo que tem um propósito na sua vida. O sim é a confirmação de uma escolha que você vai fazer. Então o sim é muito poderoso. E o tema dessa ministração, né? O meu tema que foi dado é homens que disseram sim. E eu vou falar de alguns homens. E Samuel foi a minha referência, porque em um determinado momento ele ouviu a voz de Deus e disse sim. Mas veja só que interessante, antes de eu chegar nesse texto, quando eu estava preparando essa palavra, buscando direção do Senhor, eu comecei a pesquisar algumas coisas, e no meio dessas pesquisas, eu estava lendo uma pesquisa que eu já sabia um pouco da realidade, mas nunca tinha visto como pesquisa. E a pesquisa dizia que a grande verdade, nós somos referência, ou nós somos espelhos de uma geração bem próxima. O que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com isso, pastor? Sem preconceito nenhum aqui. Quem aqui é filho de pai separado? Olha quanta gente. Bastante gente. Essa pesquisa, meu irmão, que eu estava lendo e acabou me trazendo algo, ela diz que muito provavelmente aquelas pessoas que são filhos de pais separados também vão ser, dentro de um casamento, pessoas que vão se separar. Só para a gente, quer ver? Quem aqui nasceu em um lar meio que desestruturado, que o pai, ele não foi presente, ou a mãe não foi presente, ou faltou alguma figura ali dentro? E eu lendo essa pesquisa, ela dizia, pastora Ademir, que muito provavelmente essas pessoas que nasceram num lar desestruturado, talvez os seus lares também vão ser desestruturados. E eu lendo tudo isso, eu me perguntei para o Senhor, eu falei: poxa, Senhor, numa geração que a gente está, onde as pessoas, né, elas são espelhos talvez de um passado
será que existe esperança para tudo isso, meu irmão? Porque, sabe, muitas vezes a gente se pergunta, o mundo está num caos, o mundo está tão perdido, e isso vem de geração a geração, e eu ali escrevendo, pensando, eu falei, Jesus, fala para mim, será que existe esperança para tudo isso? Porque a grande verdade, pastor Júlio, que as nossas histórias, elas não são perfeitas. A minha história não é perfeita. Meu irmão, eu não nasci em um lar perfeito. Eu acredito que muitos aqui não nasceram em um lar perfeito. A minha realidade, quando eu nasci, fui desenvolvendo e crescendo, não condizia com a história que Deus tinha para a minha vida. Era muito difícil você falar, poxa, pastor Michel, hoje você é um pregador. Mas se você olhar o meu contexto anterior, ele não condizia para aquilo. E eu falei, meu Deus, como que pode, no meio de um caminho, as coisas mudarem, alterarem? E aí eu questionei Deus, eu falei, Deus, uma geração que está perdida, existe esperança? Agora, eu quero que você, eu não sou muito de fazer isso, mas eu quero que você olhe para essa pessoa, e você só vai falar isso se ela for bonita, tá? Se ela for bonita, você fala. Diga para ela assim, você vai ter que falar, né, meu irmão? Se você olhar para o lado, você fala assim, ó, existe esperança. Mas diga com convicção, existe esperança. Aleluias. Existe esperança para aquilo que está destruído, para aquilo que está bagunçado, aquilo que a gente não vê solução, existe uma esperança. E quando eu estava lendo esse texto de Samuel que nós acompanhamos, eu enxerguei que existe esperança. E eu vou te mostrar por quê. Mas para isso eu quero voltar um pouquinho com você nessa história aqui. Pastora Wanda, a senhora bem conhece, a senhora sabe que antes de Samuel nascer, houve uma história, existia uma mulher que se chamava Ana. Todos nós conhecemos um pouco da história de Ana. Ana era uma mulher que chorava muito, que queria ter um filho. Olha só a vida dessa mulher para que você entenda onde eu quero chegar. Ana, ela não podia ter filhos. E ali já existia um peso muito grande sobre a vida dela, porque o não ter filhos era como se estivesse naquela época dizendo assim, a presença de Deus não está, porque essa mulher não tinha filhos, fora o fator psicológico dela. E aí a Bíblia diz que além disso, existia uma mulher que se chamava Penina, que era sua rival, que tinha muitos filhos, e que jogava na cara dela todos os dias, aqui ó, eu tenho filho, você não tem, eu tenho filhos, você não tem. E o terceiro fator, pastor Rodrigo, é que o seu marido, Eucana, de vencer um homem que impulsionava ela para um milagre, muito pelo contrário, ele dizia o seguinte, será que eu não sou tão suficiente para você mais do que 10 filhos? Olha a situação dessa mulher, uma situação destruída, onde talvez ela não via solução nenhuma. E a Bíblia diz, você conhece o texto, livro de 1 Samuel, que Ana ela vai até a casa do Senhor. E ali ela se prostra, eu vou resumir, e ela chora, e ela faz um pedido a Deus. E aqui, irmãos, eu tirei algo muito poderoso e interessante, sabe? Porque Ana, ela faz duas orações. Ela faz uma oração antes do seu milagre, antes de Samuel, e ela faz uma oração no capítulo 2 depois, que ela já tem Samuel nas suas mãos. E eu conversando com Deus, e Deus falou ao meu coração mais ou menos assim, Michel, sabe uma coisa? Eu não me importo como que as pessoas elas oram, eu me importo com a intenção do coração delas. Por quê? Preste muita atenção, a primeira oração de Ana, a Bíblia diz que não dava nem para ouvir a sua voz, de tão contrita, existe essa palavra? Contrita e triste que ela estava numa situação tão difícil que ela não conseguia orar, ela murmurava. Mas já a sua segunda oração, já era uma oração de vitória. Eu estou com o meu milagre na mão, eu estou com a minha bênção na mão. Então entenda uma coisa, meu irmão, às vezes não é a forma como que você ora, mas é a intensidade da sua oração. É a maneira como que você tem se expressado a Deus, como que você tem buscado a Deus, porque a Bíblia diz que Deus ele conhece a nossa oração, Ele sabe aquilo que nós pedimos, e aí o milagre de Ana chega. E aí a minha Bíblia diz que quando Ana, o pastor João pega aquele Samuel, sabe o que ele faz? Ela vai até lá na casa de Penina e esfrega na cara de Penina assim, ó, meu filho aqui, não é isso que diz o texto? Não? Será que eu estou com a versão errada? Não.
diferente do que muitas pessoas acham, que devem pagar o mal com o mal. Ana, quando ela recebe o seu milagre, ela faz algo totalmente diferente. Ela pega o seu filho e ela leva até a casa de Eli, até o templo, e diz o seguinte: eu quero que Samuel seja criado na presença de Deus e perante você, Eli. Não é isso que ela faz? Muito bonito até aqui, né? Lindo? Legal? Não. Não é legal. Sabe por quê? Porque Ana, ela leva Samuel em uma casa totalmente desestruturada, uma casa emocionalmente destruída, uma casa onde que a presença de Deus naquele lugar era valiosa. E sabe o que isso quer dizer, pastor Rodrigo, quando se diz assim, a presença de Deus é valiosa? É porque é escassa, não tem muito. Então naquele lugar a presença de Deus não tinha muito. Eli era um profeta falido. Ele não conseguiu levantar a sua casa, ele não construiu, ele não conseguiu conduzir os seus filhos. A realidade da casa de Eli era uma realidade de uma casa totalmente destruída. Eli era um sacerdote fracassado, e o sacerdote era responsável por trazer a presença de Deus ao povo. Eli era o homem que deveria estar ligado com Deus, mas ele não era assim, ele estava destruído. E Samuel é colocado naquela situação. E lembra da pesquisa que eu disse? Que muitas vezes, quando você faz parte de uma situação, ou que você vai ser muitas vezes o reflexo de uma geração próxima à sua. Agora Samuel está sendo criado dentro de uma casa onde o sacerdote, ele não é referência. Logo, se ele não é referência e ele tem uma casa estruturada, Samuel provavelmente também vai ser um fracasso. Não vai conseguir muita coisa, porque ele está dentro daquele lar, ele está investido naquele lugar. Mas peraí, a gente precisa encontrar esperança nesse texto aqui. Eu falei que tinha esperança, a gente precisa achar uma esperança, porque se Samuel naquela casa não tem uma referência de um sacerdote que vai levar ele para frente, tem uma esperança sim. Os irmãos dele, Ofni e Finéias, é a esperança. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre Ofni e Finéias? Eles são filhos de Belial. Eu nem sei muito bem o que significa Belial, mas eu acho que é uma coisa muito ruim. Deve ser muito ruim. A Bíblia diz que esses dois meninos, eles não tinham valor nenhum, eles não se importavam com a casa do Senhor. Então quer dizer, agora Samuel está dentro de uma casa onde aquele que é para ser referência, que vai direcionar, é um fracasso, os irmãos são um fracasso, automaticamente Samuel vai ser um fracasso. Mas não, existe esperança, meu irmão, existe esperança. E aonde que está a esperança? Fala assim, pastor Michel, aonde que está a esperança? Fala alto, onde está a esperança? Preste muita atenção, ó, a esperança de Samuel não está no Eli, a esperança de Samuel não está no Ofni, a esperança de Samuel não está no Finéias, a esperança de Samuel não está no que ele está enxergando, a esperança de Samuel não está naquilo que ele está vivendo, a esperança de Samuel está na voz de Deus, a esperança dele vem de Deus, meu irmão. Pastor, o que tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a sua vida, tem tudo a ver com a minha vida, porque de repente você está numa situação muito parecida, aonde você está, a situação, aquilo que você vê, você não vê esperança, você não consegue enxergar, você não vai para frente, mas a sua esperança está na voz de Deus. Sabe por quê? Se o sacerdote da casa, ele fracassa, se a família fracassa, meu irmão, preste muita atenção, se a sociedade ela fracassa para tentar impulsionar alguém, sabe o que Deus faz? Deus levanta os meninos da casa para serem referência. Deus levanta homens e mulheres para fazer a diferença de outras gerações. Entenda, é com você. Não importa o que você passou no seu passado, preste muita atenção. Não importa o que você viveu, importa o que Deus tem para você a partir de hoje, a partir do sim que você vai dar para Ele. Isso é forte, isso é poderoso. Sabe por quê? Porque foi assim com Davi, foi assim com Gideão, foi assim com Daniel e com muitos outros profetas. Eles não se importaram com o que eles tinham vivido, mas eles se importaram com a voz que eles estavam ouvindo e o sim que eles iriam dizer para aquela voz.
Agora, preste muita atenção. Eu vou fazer algo para você nunca mais esquecer dessa ministração. Nunca mais. A Bíblia diz que Samuel vive naquela casa. Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui é o quarto. Parede. Tá enxergando aí comigo? Tô construindo. Parede, um pouquinho de parede, uma porta, um som aqui, cama. Deixa eu ver, essa porta tá aqui. A gente abre. Pra cá, fecha. Tá aqui, certo? A Bíblia diz o seguinte. Deixa eu abrir pra cá, né? Fechou. Samuel estava deitado. A Bíblia diz que Deus entrou naquele quarto. E quando Deus entrou, ele disse: Samuel, Samuel. Só que, olha que interessante. Quando Deus chamou Samuel, ele levantou, abriu a porta, fechou. Eli, você me chamou? Aí ele estava do lado de cá e falou: não te chamei não. E sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Pastora Wanda, Deus fala com cada um de uma forma única e exclusiva. Sabe por quê, meu irmão? Porque se fosse comigo, eu não sei com você, mas se eu estivesse dentro do meu quarto, aqui, e eu ouvisse uma voz, chegasse: profeta, o senhor me chamou? Não chamei. Então vai mais para lá que eu vou deitar com você. Quem voltaria pro quarto lá? Ninguém me chamou, meu irmão. Só tá eu e você aqui, né? Você não me chamou, vai mais pra lá. Vamos dormir junto aqui. Vamos ficar junto. Vamos ficar Por quê? Deus, ele fala com cada um individualmente, meu irmão. Deus, ele trabalha com cada um individualmente. Eu lembro quando eu era pequeno. Eu não sei se com você era assim. Minha casa nunca foi grande, era pequena, mas o pequeno pra mim era grande. E aí era uma coisa, de madrugada você acordava para beber água. Oh Jesus, sozinho. Mãe, acende a luz. Não vou acender. Ô mãe, eu preciso beber água. Não vou acender. Aí ia eu lá, bem quietinho, assim. Eu ouvia um barulhinho, meu irmão. Pá! Opa! O que é isso? O que está acontecendo aqui? Voltava correndo pro quarto da minha. Não era assim, imagina essa situação, meu irmão. Deus nunca ia falar comigo desse jeito. Se ele fala comigo assim, eu tenho infarto, eu morro. Não dá. Não tem condições. Então entende uma coisa, meu irmão. Deus, ele sabe a maneira de conversar com você. Ele sabe a maneira de falar com você. Ele tem algo especial com você, meu irmão. Agora, o pastor Leandro está aí? Não? Pastor Leandro não veio ainda não. Pastor Leandro gosta disso, pastor Rodrigo. Presta atenção nisso, igreja. Ó, a Bíblia diz que Deus, ele se revelava onde no Velho Testamento? Diga assim, no Santo dos Santos. Ele descia lá naquele lugar, não descia? Então tá bom. Aí o sacerdote, para falar com Deus, ele tinha que fazer o quê? Entrar no Santo dos Santos, não era? E a Bíblia diz que ele entrava amarrado e com um sininho na perna. Porque se ele entrasse em pecado e morresse, o cara que estava lá fora, o servo do sumo sacerdote, tinha que, ó, puxar ele para fora. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Samuel, ele não entrou no Santo dos Santos, mas o Santo dos Santos entrou no quarto de Samuel. Isso é forte. Isso é forte, meu irmão. E aí, voltando na história, Samuel, ele sai do quarto, ele não ouve ali a voz de Deus, ele vai falar com o profeta, e aí o profeta diz para ele: volta para o seu quarto. E ele volta para o quarto está aqui, abre a porta, entra, deita. Deus chama ele, fala de novo. Agora você vai falar assim: agora sim, agora ele vai ouvir, agora ele vai dizer, agora ele vai falar. Não, meu irmão, ele ouve a voz de Deus novamente e sai do quarto novamente. Sabe, a voz de Deus, quando ela entra na nossa vida, e a gente precisa prestar muita atenção, ela não anula a voz que está lá fora. Todas as vezes que eu ouço a voz de Deus, eu preciso identificar, mas ela nunca vai anular a voz que está lá fora. E muitas vezes nós queremos voltar para ouvir
a voz que está lá fora, porque nós não conseguimos entender que aquela voz que é a de Deus, que nos direciona para o futuro, é o melhor para nós. E todas as vezes que Deus fala conosco, nós vamos consultar o nosso passado, para ver se o nosso passado condiz com aquilo que Deus tem para nos apontar lá na frente. O que é tudo isso, pastor? Talvez você olhe para dentro de você e da sua casa e você fala: poxa, Deus fala tanto comigo, mas a realidade onde eu estou, a realidade onde eu vivo, aquilo que eu passo não condiz com o futuro que Deus tem para mim. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não precisa do seu passado para te mostrar um futuro brilhante. Deus não precisa daquilo que passou para trás para te mostrar onde Ele vai te colocar. Deus, Ele só precisa ouvir a sua voz dizendo: sim, eis-me aqui, Senhor. Entende isso? Para de voltar, para de olhar para trás, para de tentar enxergar lá atrás, no seu passado, procurar aquilo. Ah, será que isso é para mim? Será que é para mim? Meu irmão, eu estava vindo para cá, essa voz me causou. Eu ouvi ela, eu sou crente, eu sou de Jesus, eu ouço a voz de Jesus toda hora. Só que ouvindo, a voz me causava. Será que aquilo é para você? Você vai ministrar numa conferência? Tem certeza? A voz queria falar: não, volta para trás, porque a sua realidade do seu passado não condiz com aquilo que você está vivendo agora. Entende? E muitas vezes nós damos ouvidos mais à voz que está lá fora do quarto do que aqui entrou no quarto e fala conosco diretamente. Samuel estava ouvindo a voz de Deus e pela segunda vez ele vai para lá e ele tenta ouvir a voz de Deus através da boca do profeta Eli. E aqui é muito interessante porque ele vai e volta, e na terceira vez o profeta, ele percebe que Deus está falando com Samuel, e ele dá um direcionamento para Samuel. Ele fala: Samuel, a próxima vez que você ouvir essa voz, o que você vai fazer? Dizer: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve, estou aqui, quero ouvir a tua voz. E sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Uma coisa muito importante: você precisa ter pessoas na sua vida que te impulsionam, que te direcionam, que dizem um sim, vai, ouve, faça isso. Por mais que aquele profeta, ele estava falido, quebrado, ele disse para Samuel, ele sabia que era Deus que estava falando com ele. Mas o que me impressiona nessa história é que aquele homem, que era um profeta, que deveria ouvir a voz de Deus, ele já não ouvia mais. Agora quem ouvia a voz de Deus era um menino. Agora preste muita atenção, aqui está o nosso quarto. Samuel saiu pela terceira vez. Profeta, foi o Senhor que me chamou? Não, não fui eu, mas quando você voltar lá no quarto, você vai responder o seguinte: ei, Senhor, estou aqui, o teu servo ouve. Foi isso ou não foi? Presta atenção. Quarto, a porta. Samuel está aqui para entrar e responder. A pergunta que eu te faço: entra ou não entra? Entra ou não entra? E por que você não entra? E por que muitas vezes você está aqui, ó? Eu conheço pessoas que estão a vida toda aqui, ó. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Ah, eu sei quem me salva, eu sei quem cura, eu sei quem transforma. A voz que transforma está dentro do quarto, a voz que muda está dentro do quarto. Mas por que você não vai? Porque se eu entrar dali, eu tenho que esquecer aqui, ó. Sabe que crente muitas vezes não entende, meu irmão? Que para você viver o sobrenatural de Deus, você precisa esquecer o passado. E muitas vezes a pessoa está aqui, ó. Vai, não vai, vai, não vai. Eu sei que Jesus vai curar, eu sei que Jesus vai transformar, eu sei que eu disser um sim para Ele, tudo vai mudar na minha vida. Mas se você não negar o seu passado, meu irmão, você nunca vai conseguir viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Decida hoje. Isso aqui, ó, é o sim de Deus para a sua vida. Entrar dentro do quarto, trancar e ouvir a voz de Deus. É isso que realmente vale. Porque pega essa aqui, ó. Essa é forte, você vai. Meu irmão, você é bom de detalhes. Quando você assiste um filme, você é bom de assistir o primeiro filme, nós falamos: nossa, peguei um detalhezinho ali. Eu não sou. Eu sou péssimo. Eu preciso assistir 10 vezes um filme. Eu falo: nossa, passou isso aí, eu nem vi. Sou ruim, não sei se... Presta atenção. Profeta, quarto, abriu a porta, entrou, fechou.
Deus falou com ele e ele respondeu: eis-me aqui. A Bíblia diz que na noite anterior, um menino entra no quarto, fecha, ouve a voz. Pega essa. Na manhã seguinte, na noite anterior, um menino entrou no quarto. Na manhã seguinte, um profeta saiu do quarto. Você ouve a voz de Deus e você decide dar um sim para Ele, aquilo que era totalmente impossível na sua vida, aquilo que você talvez não conseguiria, não viria situações, Deus Ele transforma e Ele muda. E eu poderia meio que encerrar essa ministração por aqui dizendo que agora Samuel, que ouvia a voz de Deus no quarto, ele só não ouvia mais no quarto, mas ele ouvia no caminho quando ele ia ungir Davi. Agora aquele menino que não tinha nenhuma linhagem de sacerdote, não tinha nenhuma característica para ser um sacerdote, agora tinha a presença de Deus na vida dele. Só que existe um pequeno problema nessa mensagem. E nesse tempo de ministério que eu aceitei Jesus, que eu fui ouvindo, algo que chega sempre no meu ouvido e eu ouço, é mais ou menos assim: Pastor Michel, eu não ouço a voz de Deus, eu não consigo ouvir essa voz, eu não consigo chorar, eu não consigo me quebrantar, parece que eu estou tão distante. Às vezes a pessoa diz até aquele jargão assim: parece que o céu está de bronze comigo, não abre. E esses dias, meu irmão, Deus ele falou comigo profundamente em um curso que eu fui fazer, Pastor Silvio, aquele curso de Wi-Fi. Eu trabalho com tecnologia, a grande maioria sabe, eu fui me especializar numa área que é Wi-Fi de alta performance para empresas, só Wi-Fi. E eu sabia de alguns conceitos. Para o Wi-Fi funcionar, ele precisa de 5 elementos. E aí o professor começou a falar desses elementos, e eu estava sentado lá e falei assim: rapaz, Deus está falando comigo, não tem nada a ver, era uma aula de Wi-Fi, né? E ele falou o seguinte: para a comunicação funcionar, ela precisa de 5 elementos: de um transmissor, de um receptor. Diga: transmissor, receptor. Vamos melhorar. O transmissor quem é? De novo, transmissor, receptor. Hã? Eu? Não põe nós não, meu irmão. Quando você põe nós na jogada, é jogar a responsabilidade. Receptor sou? Isso, sou eu. E aí, tem mais 3. A mensagem, o código, e existe algo muito importante em tudo isso, que é o ruído. Então, para você ouvir a voz, o transmissor tem que falar, o receptor tem que ouvir, mas o receptor tem que estar disposto a entender a mensagem, porque a mensagem é uma só. Deus ele não muda, Deus ele não mudou a sua mensagem, Deus ele não fala outra mensagem, a mensagem dele é santo, santo, ele é santo. Nós que muitas vezes mudamos a nossa mensagem, nós que mudamos. E aí, transmissor, receptor, mensagem, código. O que é o código? O código é a linguagem. Todo mundo aqui fala português, certo? Né? Se eu expressar o meu inglês aqui, algumas pessoas só vão entender, né? Mentira, viu, meu irmão? Eu me mato com inglês, eu não sei falar nada de inglês. Eu sei embromar no inglês, mas falar não. Mas o que acontece? A mensagem precisa ser a mesma para o receptor ouvir. Agora, quer ver? O Luizinho não está aí não, né? Está aqui, né? Vem cá, meu chegado. Eu quero que isso fique gravado no seu coração. Não, fica aqui, vem cá, eu vou precisar de você aqui. Luizinho, eu quero que você vá ali no final da igreja. Tá cheia a igreja, né? Dá um jeito por aqui, eu não sei, vai voando, vai lá no finalzinho lá. Mas vai rápido. Tenta dar um pulo aí, sua perna é grande. Isso, deixa eu ver se eu te vejo aqui. Aí, acho que tá bom aí. Tá me ouvindo, Luizinho? De boas? Espera aí. Fala mais alto, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Tá bom. Luizinho, faz tempo que você era comunidade? 12 anos. 12 anos, olha Deus. Então, ele tá me ouvindo, tá?
receptor, mensagem, linguagem é a mesma, tudo certo. Agora nós vamos fazer algo diferente. Todo mundo, né? Queria que você virasse com você hoje e começasse a conversar aí comigo. Alguma coisa aí com ele. Deus está sempre no mesmo lugar. Agora, tem o microfone. Deus está sempre no mesmo lugar, mas a gente se distancia. E às vezes quando a gente está muito longe, a gente não consegue ouvir a voz de Deus por causa do ruído. E o ruído são as vozes impedindo você de dar um sim para Deus. Muitas vezes você está se importando com quem está do seu lado, com o que estão falando, com o que vão dizer, como que vai ser. E aí você não consegue atender aquele chamado que Deus tem para a sua vida. Ontem o bispo disse uma coisa tão importante. Ele falou: meu irmão, você acha que foi fácil chegar até aqui? Você acha que foi tranquilo chegar até essa situação? Quantos ruídos ele não ouviu? Quantos, não vai dar certo, não vai funcionar. Imagine se ele tivesse ouvido isso de um monte de gente. Talvez eu não estaria aqui. Talvez você não estaria aqui. E aí, sabe o que acontece, Luizinho? Você está aí ainda? De boas, né? Tá, meu bem? Não consegue ouvir? Sabe por quê? Porque eu diminuí o tom da minha voz para despertar a curiosidade em você, Luizinho. Quando eu abaixo a minha voz, automaticamente eu desperto a curiosidade em você e faço com que você chegue até mim. Vem, vem, vem andando. Vem pra cá, ó. Fica ali. Quando eu abaixo a minha voz, eu desperto mais a sua curiosidade para você chegar mais próximo de mim. Mais próximo. Ô Luizinho, espera aí. Eu construí um quarto aqui na nossa administração. Você invadiu o quarto sem abrir a porta. O único que passa aqui pela parede sou eu. Você não machucou o rosto? Não. Não, então tem um quarto aí, né? Abre a porta. Pode abrir. Abre isso. Entra. Ô Luizinho, você esqueceu de fechar a porta. Quando eu fecho a porta do meu quarto, eu consigo ouvir aquilo que Deus tem para mim. Fica aqui comigo. Você sabe de onde que vem a palavra intimidade? Em cima do seu coração existe um músculo que chama timo. Esse músculo, quando ele é encostado um no outro, gera intimidade. A intimidade de duas pessoas não é assim. Isso daqui é quando você conhece. Quando você tem intimidade, você... E aí quando você abraça, presta atenção, Deus te conta algo. Luizinho, você passou pela parede. Luizinho, a porta do quarto está aqui. O único que passa por parede sou eu. Vamos fazer a coisa direito. Senão você estraga a minha administração. Pratiquei ela uma semana. Abre a porta e vai lá onde eu te falei. Isso, vai lá. Quando você tem intimidade com Deus, meu irmão, Deus te conta segredos que Ele não conta para mais ninguém. E aí Deus te entrega algo. Às vezes você tem que dar uma empurradinha, assim. Deus tem que dar um... Show. Às vezes não ouviu direito. Não tá aí? Tá muito difícil. Jéssica, acabaram com a minha ministração agora, hein? Olha lá. Tá fora, tá fora. Vamos lá. Vamos voltar aqui, meu irmão. Foca em mim. Deus contou algo pro Luizinho que só ele sabe.
E Deus entrega algo pra gente que ninguém mais recebe. Vem aqui, Luizinho. Vem cá comigo. E eu vou meio que encerrar por aqui. Quando a gente decide ouvir a voz de Deus, entra no quarto, dá um sim para Ele, Deus nos revela coisa que Ele não revela para mais ninguém. Mas entende uma coisa: aquilo que Ele revela para você não fica só para você. Aquilo que Ele tem para sua vida vai servir para você e para outras pessoas. Abre esse presente. Aí, Luizinho, agora é por sua conta abençoar aqueles que estão próximos para você. Amém? A caixa é sua, o presente é seu, você ouviu a voz, disse sim, então vá lá se deliciar. Pode ir lá, aí leva para todo mundo, fica todo mundo, mas aqui não vai dar, é muito difícil. Leva lá. Entende uma coisa, meu irmão? E eu encerro por aqui a minha ministração. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés. Entende que o único beneficiário, quando eu ouço a voz de sim e digo sim para Ele, entro no quarto, sou eu, e Deus me abençoa. E quando eu recebi o convite dessa ministração, eu não poderia deixar de fazer o que Deus colocou no meu coração. Bispo, pastor Silvio, vocês foram homens de Deus na minha vida, no particular, que disseram sim. E se hoje eu estou aqui, com certeza é porque um dia todos vocês disseram sim para Deus. E esse sim fez toda a diferença. Hoje nós somos uma igreja que, eu não sei, não tenho muito a contagem, mas deve ter só aqui mais de 1000 pessoas. E essas mil pessoas estão aqui porque o senhor bispo, a bispa Darlene, disseram sim para a voz de Deus e cumpriram o seu chamado. E eu queria, se o senhor me permitir, você, bem breve, fazer uma singela homenagem ao senhor, ao pastor Silvio e a todos os pastores da comunidade Avivamento em Cristo. Todos. Eu posso, bispo? Um minutinho, eu tenho lá? Passei 40 segundos. 1 minuto. Eu queria chamar todos os pastores aqui em cima. Bispo, pastor Silvio, pastor Cláudio, pastora Damares, pastor Rodrigo, todos da comunidade Avivamento em Cristo, dos núcleos, pode subir aqui. Eu queria que todos, pastor Júlio, pastora Wanda, todos os pastores da comunidade, pastor Caco, pastor Luizinho, todos vocês. Todos. As suas esposas também. Eu acredito que Lucas também. Pastores, bispo, junto com o pastor Silvinho, pastor Vagninho, o senhor também, por favor, junto com a pastora. Sobe aqui, pastora, por favor. Não dá? Vai ficar com ele? Isso. E eu vou descer aqui embaixo. Porque é assim que eu vejo homens e mulheres que muitas vezes deixaram a sua vida particular, muitas vezes deixaram a sua vontade, muitas vezes abriram mão daquilo que tinham de mais importante dentro da sua casa para ouvir o sim de Deus e fazer toda a diferença para uma nação. Isso que nós estamos fazendo aqui é o início de uma história que Deus ele vai multiplicar. Eu tenho certeza disso, que a nossa igreja vai ser uma igreja de milhares e milhões, porque Deus vai levantar homens assim como levantou cada um de vocês. E eu fiz uma singela homenagem a todos vocês e eu queria que vocês entregassem Jessiquinha, a Evelyn, se vocês conseguirem para mim. Essa é do bispo e essa é do pastor Silvio e da pastora Damares. Muito obrigado, bispo Daniel. Muito obrigado, pastor Silvio, pelo sim de vocês. Muito obrigado, pastor Wagner, pastor Anderson, pastor Kleber. Muito obrigado, pastor Edi, pastor Júlio, pastor Vagninho, pastora Wanda, pastor João.
obrigado todos os pastores por dizer sim à voz de Deus. Eu disse que a ministração era homens que disseram sim para Deus. Eu falei de Samuel na Bíblia, mas eu falo de homens que estão aqui, são verdadeiros, estão na nossa frente. Hoje eu queria que você aplaudisse a Jesus pela vida de cada um deles.